também, Patrícia Rigoni de Ponto Balde. E é isso. No YouTube também estamos ao vivo. Bom, acho que quem tá no YouTube agora que vai começar a me ver direitinho, né? Comecei aqui, vou só fazer um breve resumo, que quem tá na rádio já me escutou bastante, né? Mas no YouTube a gente teve um delay, vou só recomeçar aqui rapidamente, tá? Então, eu sou a Patrícia Rigoni, estou aqui com vocês ao vivo, trazendo um pouco da minha história e trazendo também uma explicação, né, sobre como vai ser esse podcast, do que se trata essa tal de vida do imigrante, né? A gente vai conversar aqui principalmente sobre sentimentos, desafios que todos nós imigrantes enfrentamos. Vamos explorar juntos como podemos transformar essas dificuldades em oportunidades para o autoconhecimento e crescimento. Nossa, mas o que é isso, né? Quanta coisa! Isso é psicologia e é intercultural. Por quê? Nós vamos falar especialmente de nós, porque é diferente. Por mais que no Brasil ou em algum outro país, né? Enfim, eu tô falando aqui não só para brasileiros, a gente tem a nossa cultura específica, tem os desafios, mas a gente está lá dentro do nosso país, muitas vezes apoiado pelos amigos, a família. É diferente, porque aqui nós somos estrangeiros, né? Somos estranhos e às vezes até para nós mesmos. Quantos de vocês aí, de repente, já se pararam para perguntar? Ou não, mas deveria, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual que é o meu objetivo? Então, isso é muito importante que a gente esteja sempre atentos, né, e observando. Então, nesse podcast eu vou trazer essa informação, né, sobre a psicologia intercultural. E outra coisa, daqui a alguns episódios, o meu objetivo é trazer também convidados, porque eu não quero ficar aqui só falando de teoria, né? Apesar de trazer a minha experiência, que estou vivendo na pele aqui, tudo isso que eu estou falando, mas eu quero trazer histórias inspiradoras, né? Pessoas que já superaram seus desafios, que vão contar como que foi isso, né? Que recursos que elas utilizaram, seja na própria psicologia ou em comunidades, grupos de apoio, na igreja, seja onde for, né? O importante é a gente estar buscando sempre evoluir, né, e crescer apesar de algumas dificuldades, certo? Então vamos lá, eu vou entrar agora mais específico, tá? Sobre a psicologia intercultural, apesar de eu ter falado algumas coisas, mas para vocês começarem a se familiarizar com esse termo, né, com essa nomenclatura aí que eu vou estar passando para vocês. Afinal de contas, conhecimento é tudo, né? É o nosso bem maior. Então vamos lá, como eu disse, é uma área da psicologia que ela estuda especificamente sobre a cultura e as diferenças culturais que afetam, né, o comportamento humano, as emoções e os processos mentais. Ou seja, quando a gente fala de imigração, a gente está falando de uma mudança radical de contexto cultural. Às vezes até pode ser um país vizinho, mas é uma cultura diferente, né? Isso, a história, a geografia, a antropologia, tudo explica. Não temos para onde fugir. E isso pode impactar, sim, profundamente a nossa identidade, o nosso senso de pertencimento e, claro, a nossa saúde mental. Como eu comentei aqui, né, no iniciozinho, talvez o pessoal do YouTube não acompanhou, mas como eu falei, eu vivi na pele, né? A gente tem toda uma estrutura no nosso país de origem e de repente chega aqui e fica se vendo, meu Deus, quem sou eu, onde eu estou, para onde eu vou, né? É como se fosse uma crise mesmo existencial, que pode interferir em várias áreas da nossa vida, né? A mim, especialmente aí na área profissional, que agora então eu me reinventei. Estou aqui com vocês como mentora intercultural, tá? Mas vamos lá, quando a gente pensa em compreender o que é essa tal de psicologia intercultural,
a gente pode nos preparar melhor, né, para esses desafios que a imigração traz. Isso inclui reconhecer e validar os nossos sentimentos de perda, a saudade e o próprio choque cultural. Estou trazendo aqui só 3 pontos, né? E aí vocês me dizem aí, quem quiser interagir, comentar, se isso soa familiar, né? Se em algum momento dessa transição vocês sentiram isso, né? Porque isso é comum, é muito comum e faz parte do processo, viu? Isso que é importante também, né? Validar esse sentimento. Mas além disso, a psicologia intercultural é também uma ferramenta que ela nos ajuda a construir essas pontes, né? Vamos chamar de pontes entre o antigo e o novo. Porque muitas vezes eu posso pensar que eu preciso excluir a minha história ou sentir que está sendo excluído para começar outra do zero e não necessariamente, né? É uma linha nem sempre reta, né? Que tem os seus desvios, o seu sobe e desce, mas ela está seguindo e traz toda uma bagagem, toda uma história sua que não pode ser eliminada, tá? Então, assim a gente consegue crescer e se adaptar, né? Desculpa, sem perder a nossa essência, né? Que é o principal. Então vamos lá, né? Vamos falar agora um pouco sobre os processos emocionais envolvidos na imigração. Quando a gente decide se mudar para outro país, nós não estamos apenas mudando de casa, estamos mudando de mundo. Novamente trazendo essa dimensão para vocês. E essa transição pode trazer à tona, então, uma série de emoções que, se não forem bem cuidadas, elas podem nos sobrecarregar, tá? E aí sim tem uma diferença em vários aspectos. Eu estou dizendo aqui do ser humano em geral, mas vamos pensar. Para o homem vai ser de um jeito, para a mulher vai ser de um jeito, para a criança vai ser de outro jeito, para um idoso, para um adolescente, né? Cada um na sua fase de vida, com sua construção, né, interna ali de quem ele é ou se construindo, vai sentir uma forma diferente. Então tem uma diferença também quando você vem sozinho, quando você vem com a família, quando você vem sem ninguém, sem ter família aqui, tem os que têm família aqui. Tudo isso vai gerar uma dinâmica muito diferente de uma pessoa para outra, tá? Mas os sentimentos mais comuns que eu posso afirmar para vocês é a ansiedade, porque surge aí uma incerteza, né, sobre o futuro, como que vai ser, será que eu vou dar conta? Nesse ponto eu quero trazer um detalhe interessante, né? Quando a gente estuda lá na psicologia intercultural, a gente fala de plano imigratório. E poucas pessoas conseguem, antes de fazer a imigração, ter esse planejamento, né, mais aprofundado, especialmente emocional, tá? Tô falando aqui não só de onde eu vou morar, com o que eu vou trabalhar, mas também internamente, né? Eu tô pensando que eu vou sentir saudade, eu tô pensando que às vezes eu vou achar que eu perdi alguma coisa. Claro que é meio difícil, né, já ter tudo programado nesse sentido, mas é importante que se tenha. E o que eu venho percebendo aqui, em alguns acompanhamentos que eu faço, é que, às vezes, além de não ter feito o plano imigratório antes de vir, quando chega aqui também, começa a trabalhar freneticamente, né? Quase não tem tempo para descanso, para qualidade de vida, e aí aquele sentido começa a se perder, e um planejamento daqui para frente nem acontece também. Então eu chamo a atenção de vocês aqui, né? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo? Vamos falar de objetivo, né? Qual que é o goal? Porque isso é importante ser feito, né? Eu vou ficar aqui para sempre. Não, eu vou planejar ficar aqui 10 anos, vou juntar tudo que eu posso, vou voltar para o Brasil. Qual que é seu plano? Né? Fica aqui a pergunta, porque isso também ajuda a controlar um monte de outras coisas, especialmente a ansiedade, tá? E assim a gente consegue encontrar o sentido verdadeiro do que é essa jornada que a gente se embrenhou, né? Que a gente topou fazer, tá? E existem outras coisas também, né? A dor da distância, a saudade, né? Como eu comentei,
é um ponto importante. Muitas vezes eu estou numa situação que eu não posso voltar no Brasil, não tenho o trânsito livre de ir e vir. E aí acontece alguma coisa lá, como que eu faço, como que eu resolvo, né? Mas uma coisa eu falo para vocês, sozinhos é mais difícil. Por que não buscar, né, uma ajuda profissional ou não? Mas não se fechar no seu mundo, porque isso pode trazer mais consequências, né, do que deveria, tá? Mas eu quero também colocar aqui, né, por outro lado, que é as emoções positivas, tá? Não vou falar aqui só também de tristeza, de coisas ruins, apesar de serem importantes, né? Mas as emoções positivas, como a empolgação, né, diante de novas possibilidades, diante de um novo momento aí de vida em que eu posso experimentar coisas que eu só sonhava, né? E agora pode ser verdadeira. Isso é muito bom e traz também uma sensação de liberdade, por que não, né? Que muitas vezes ela vem junto com essa mudança. Então, equilibrar essas emoções, né, e encontrar o foco certo é que pode ser o maior desafio. Porque eu não vou deixar de sentir ansiedade total, né? Isso também é inerente do ser humano, faz parte da nossa natureza. Eu vou pensar só positivo e também não vou considerar, né, o que eu preciso fazer, né? Não é bem assim. Então eu vou equilibrando isso daí, entrando numa harmonia, tá bom? E aí vamos lá, né? Qual que é a importância então de compreender, né, e trabalhar tudo isso dentro de mim? Vamos pensar que a gente precisa ser como se fosse um gerente, né, do nosso negócio. Vamos pensar num business. Todo business ele precisa ter, né, um gerenciamento. Então, vamos pensar aí nos processos emocionais, a gente precisa se conectar com o que realmente importa para começar, né? Isso é a primeira parte. Então, quais são os nossos objetivos e sonhos? Voltando aí, né, nesse ponto que é super importante, quando a gente está emocionalmente muito sobrecarregado, né, e assim, aqui nesse podcast eu quero trazer também, nessa minha experiência, né, como psicóloga, falar dos sentimentos para que vocês consigam sentir e perceber quando eles acontecem, tá? Porque eu acho que essa é a grande virada, quando a gente consegue se conectar e dar nome ao que a gente está sentindo, sem achar que é mimimi, sem achar que é besteira, ou que é só uma coisa física que eu estou sentindo. Não, nós somos um todo, né? Então a gente precisa cuidar de tudo. E aí, nesse sentido, é a gente perceber que se a gente não olhar com cuidado para o que a gente está sentindo, a gente pode sim perder esse foco e se perder, né, no meio do caminho. Mas quando a gente cuida dessa saúde mental, a gente consegue manter sim uma clareza, uma determinação, e assim a gente alcança o que a gente está, né, programando e desejando, tá bom? Então, como eu falei, né, eu mesma precisei ressignificar muitas coisas quando eu cheguei aqui, né? A psicologia intercultural veio então como um bálsamo para me mostrar, olha, apesar de tudo que você sabe, tudo que você já estudou, tem isso aqui também, e veja como faz sentido com o que você está sentindo, né? Isso eu conversando comigo mesma. E eu pensando, nossa, realmente, né? Tem as fases, tem os altos e baixos, tá tudo certo, e no tempo certo a gente se reencontra, né? Então isso foi muito interessante e essa é a minha nova paixão, né? Por isso que eu tô aqui nesse podcast, Vida de Imigrante, para poder passar para vocês todos esses conhecimentos e trocar essas experiências que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente por aí, tá bom? Então, nesse processo, ele me ensinou que a gente pode sim alcançar os nossos sonhos de uma forma mais leve, né? Mas primeiro, olhando para mim, para as minhas emoções. Não dá para ignorar, fugir, né? E sim, a gente precisa compreender e usar ao nosso favor, né? Então, como eu falei, a gente vai estar trazendo aqui convidados, tá? Para poder falar da própria história. Inclusive, já recebi aqui um monte de convite, né? Pedindo, falando que quer participar.
Então eu vou trazer para vocês aí nos próximos episódios, né, a história de cada um. E além disso, né, assim, a gente vai focar também um pouco nessa questão profissional, né? Quantas vezes a mulher ou o homem, né, como eu falei lá no início, ela tem uma profissão, ele tem uma profissão no Brasil e chega aqui por uma série de outros obstáculos ou coisas mais interessantes, de repente ele decide mudar de carreira, né, que a gente chama de transição de carreira, fazer uma outra coisa completamente diferente, né, ou então continuar com a sua, né, sua profissão, mas saber os caminhos, né, para se chegar até isso. Então, eu acredito que nesse programa aqui eu também quero trazer muita informação nesse sentido, né, nas minhas andanças, meus atendimentos, conversas e tudo mais. Esse é outro ponto que eu percebo muito importante, né? Que a gente não tem o conhecimento realmente, às vezes burocrático, administrativo do país, né? Que seja. E o quanto é importante a gente conhecer as pessoas certas, os locais corretos, né? As empresas confiáveis. Então, uma dica que eu dou aqui, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem um amigo, tem até um parente que, né, na maior boa vontade te explica uma coisa, te explica outra, mas às vezes não é a informação correta, completa, né? E a gente fica se debatendo e perdendo tempo, perdendo dinheiro, né? Por que não? Porque não foi para um lugar que tinha que ir, né? E hoje a gente percebe, especialmente aqui na Flórida, né, o tanto que a nossa comunidade brasileira ela vem crescendo, né? Vem se expandindo. E eu tenho conhecido, sim, muitas empresas sérias, né? Capazes, assim, bem estruturadas, que realmente entendem, sabem do que estão fazendo dentro da coisa certa, né? Dentro da lei. Então, eu espero também poder trazer aqui, né, outros assuntos relacionados e trazendo para vocês, né? Indicações e pessoas que vão falar dos seus serviços e vão, né, trazer aí, junto com a experiência, uma orientação válida, tá? Que muitas vezes você pode estar aí se deparando, né, pensando, nossa, como que eu vou resolver isso aqui, né? E às vezes tem alguém ali que vai ter a informação correta e vai te orientar da maneira certa, tá bom? Bom, acho que a gente pode ir caminhando, né? Pensando aí em tudo que eu falei, né? E vamos ver se tem alguém aqui que tá mandando alguma perguntinha. Deixa eu acessar aqui o YouTube. Se tem alguém que mandou alguma coisa, pra gente poder também, né, compartilhar. Bom, me perguntaram aqui, né, certa vez o seguinte: Patrícia, mas o país interfere? Como que é essa questão da cultura, né? As pessoas aqui, elas lidam diferente, né? Os nativos, vamos pensar assim, né? O que a gente faz? Como que a gente se organiza nesse sentido, né? Eu preciso entrar na cultura deles, né? E fazer tudo que eles fazem. E aí eu não faço mais o que eu fazia no Brasil, por exemplo. Como que eu lido com isso, né? Então vamos falar um pouquinho disso, tá? Vamos pensar que é comum também a gente entrar nesse processo de aculturação. É um termo que a gente traz da psicologia intercultural, que diz assim que eu, para me sentir pertencente a esse novo lugar, eu anulo tudo que eu fazia, o jeito que eu fazia no Brasil. E aí a gente pensa, será que é por aí mesmo? Lembram que eu falei para vocês aqui no início, né, sobre o equilíbrio, né? Então, é claro que eu acabei de falar aqui, né, das questões legais, burocráticas e tudo mais que a gente tem que seguir, né, até por respeito, né, e para ter uma boa convivência né, estarmos em sociedade, vamos chamar assim. Mas eu não preciso me anular, eu não preciso dizer que eu não sou daquele país, né? Me preocupar muitas vezes com o meu sotaque até, né? Enfim.
Então a gente precisa saber que não tem problema nenhum você às vezes continuar, né? E é necessário. Vamos pensar o seguinte: eu tinha uma forma de viver no Brasil, né? De interagir e tudo mais. As comidas, né? Ah, vamos pensar aqui no lazer, né? A música, enfim, várias formas de viver a minha cultura. E daí eu chego aqui e começo a conhecer. Isso é importante também a gente estar aberto, tá? Porque o contrário também acontece, viu? Eu tô dizendo que tem, às vezes, aquelas pessoas que vão se fechar e não querem mais vivenciar, né, as suas origens por medos ou, sei lá, qualquer outra coisa, e cada um tem a sua explicação, né? E tem aqueles que vão se recusar a interagir com a cultura daquele novo país. Então, vamos pensar de novo no equilíbrio. Por que que eu não posso me abrir para conhecer? Eu trago para vocês até uma experiência minha, né? Assim, eu gosto muito de cozinhar. Então, quando eu cheguei aqui, inclusive, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi comida para vender, né? Enfim, complementar a renda e tudo mais. E eu comecei a ter a curiosidade de ir no supermercado e procurar os ingredientes, né, que tinha no Brasil, só que com outras marcas, né, daqui dos Estados Unidos e tudo mais. E eu fui descobrindo muita coisa. E daí, conversando com outras pessoas, né, outras mulheres, eu ia contando, né, eu vou contando, falei assim, ah, você sabia que tem isso aqui ali, esse aqui é a mesma coisa do Brasil, só que é outra marca e tudo. E muitas pessoas ficam, sabe, até surpresas de pensar, nossa, eu nunca imaginei, já estou aqui há tanto tempo, nunca nem olhei. Claro, a gente tem a facilidade, isso também eu já escutei, né, que antigamente não era tão comum ter supermercado brasileiro, né, outros serviços com brasileiros, mas especialmente supermercado. Então, cria-se uma cultura de continuar indo só nos lugares que é de brasileiro. E aí a gente fica, né? Não, mas vamos expandir, por que não? Então isso é muito interessante. Estou falando de uma coisa simples aqui, mas que a gente pode levar para outras áreas também, né? E assim a gente vai incorporando. Porque a beleza de você embarcar numa jornada de imigração, vamos falar disso, é você se abrir para o novo de verdade, né? Aprender coisas novas, estar disponível, né, a interagir, né, desmistificar muita coisa. Muitas vezes o jeito da pessoa daquele país, daquela cultura é um, e eu trago o meu jeito de outro país, de outra cultura. Às vezes eu fico só criticando, né, ou eu me fecho por ter uma condição prévia, né, um entendimento prévio, um pré-julgamento de quem são aquelas pessoas, e no fim a gente pode surpreender muito, né? A gente pode ter grandes surpresas aí, agradáveis também, viu? Com essa nova cultura. Então, acho que essa é a grande questão, tá? Olha, Carolina mandou um recadinho aqui pra mim no YouTube. Patrícia, super querida, profissional maravilhosa. Obrigada, Carol. Um beijo, né? Espero poder estar atingindo as expectativas. Vocês sabem que é meu primeiro dia, né? É um grandíssimo desafio estar aqui, né? Tô sozinha aqui fazendo esse programa. Será que vai ter assunto, gente, para uma hora? Mas vai sim. E aí eu quero trazer para vocês, então, vamos pensar aqui, né? Numa mensagem inspiradora diante de tudo isso que eu falei, né? Até trouxe anotado aqui e vou ler para vocês. Vamos pensar o seguinte, ó. Lembre-se que ser imigrante é um ato de coragem. Falando essa frase, que me vem na cabeça é assim, né? A origem dessa palavra coragem, ela é do latim, né? Que é cor e agir, coração e agir, ou seja, eu agir com o meu coração. Então, se a gente está falando que um imigrante, imigrar é um ato de coragem, quer dizer que antes de qualquer coisa a gente colocou o nosso coração nessa escolha, né? Quando a gente fala de sonhos, de expectativa, de qualidade de vida, de pensar numa vida diferente, mais próspera, mais alegre, né? É disso que a gente está falando.
seja por qualquer motivo que a gente quis fazer essa transição, né? Deixar toda uma vida que eu tinha no Brasil, por exemplo, e vir para cá ou para qualquer outro lugar, qualquer outro país do mundo, né? Eu coloquei isso em primeiro lugar. Então, você estar aqui, você já é um vencedor. Tá? Acho que isso é a primeira coisa que eu preciso afirmar e vou afirmar sempre, né? Por mais que hoje você esteja aí sentindo, né, uma dificuldade, sentindo dúvida, né? Quem nunca sentiu dúvida na escolha? Nossa, será que eu fiz a escolha certa? Será que realmente faz sentido eu estar aqui? Né? Se você é alguém que está sentindo isso agora, calma, respira e valida, né? Dê valor a tudo que você já conquistou até aqui, até agora. Desde o momento em que você pisou no avião para chegar até aqui. Isso já foi um ato de coragem. Tem gente que nem anda de avião, é ou não é? Ou mesmo com medo, né? Embarque e vem. Então isso é muita coragem. A gente precisa se valorizar nesse sentido, tá? E aí é a oportunidade de reescrever a sua história e descobrir forças que você nem sabia que tinha. Isso aqui é muito legal, pessoal. Olha só, no Brasil, contar de mim. Eu também já fui, né? Sou ainda, enfim, psico-oncologista, ou seja, a psicóloga que cuida de pacientes com câncer. E uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente estuda sobre isso e vai atender uma pessoa, é justamente resgatar aquilo que ela tem dentro dela que ela nem sabia que ela tinha para enfrentar aquele momento. Então, seja numa situação de doença, seja numa situação de crise, né, alguma coisa inesperada que aconteceu, ou mesmo numa situação como essa aqui, em que a gente escolheu estar onde está, fazer essa jornada diferente, nós vamos descobrir muitas coisas que a gente não sabia nesse sentido de força, de fé, de resiliência, de sabedoria que a gente ainda não sabia que tinha. Então, isso é muito legal, muito importante. E fica essa dica, né? Pra gente realmente olhar para si, olhar no espelho e se ver de verdade, né? Então, de novo, se você está enfrentando, né, alguma dificuldade emocional, você não está sozinho, tá? Esse é o meu recado maior, esse é o meu objetivo com esse podcast, dar voz através de mim, de outras pessoas daqui um pouco que eu vou trazer, para mostrar para você que está aí, ouvinte, né, na rádio ou no YouTube, você não está sozinho. Em que sentido? Somos seres humanos, somos brasileiros, somos um povo, né, que tem as suas diferenças, mas que fala a mesma língua e que um pode ajudar o outro, por que não? Claro que às vezes a gente tem experiências com os nossos próprios patriotas que não são tão agradáveis, mas isso faz parte também, tudo é aprendizado, né? E a gente vai seguindo, tá bom? E existe sim, né, esse caminho de autoconhecimento que pode transformar a sua experiência, certo? Bom, seguindo aqui então, vou trazer também uma dica prática, tá? O que vocês acham? Vamos pensar assim, ó. A minha dica hoje para lidar com as emoções é muito simples, tá? Pense em tirar alguns minutos do seu dia para refletir sobre as suas raízes. Então, claro que tem o dia a dia, mas eu quero ajudar vocês a mudar um pouco esse pensamento e esse comportamento, tá? A vida não é só trabalho, a vida não é só dinheiro. Quando a gente fala de perda de identidade, às vezes é nesse sentido, né? Porque a gente fica muito ali numa coisa só e o coração da gente vai sentindo falta das outras coisas, né? E uma das coisas é o descanso. Não adianta, as coisas não vão se resolver magicamente de um dia para o outro. Então, sim, nem que seja na hora que você for deitar para dormir, tá? Concentra nisso que eu tô pedindo agora, né? Para você tirar uns minutinhos aí e lembrar
qual a sua origem? Quais são suas raízes? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Se você tem irmãos, irmãs. Qual é a cidade onde você nasceu? Lembra da casa onde você cresceu? E vai vindo, vai trazendo aí, né, essa história. De onde eu vim, como eu era quando criança, depois adolescente, o que foi acontecendo comigo, minhas primeiras experiências, como era nos estudos, meu primeiro trabalho, meus relacionamentos, enfim, cada um na sua particularidade, tirar esses minutinhos, porque se eu tô falando aqui o tempo todo, né, de coragem e de forças, né, e recursos que a gente tem que a gente nem sabia, vamos olhar para nossa história, vamos parar um pouquinho para pensar e validar, né, e perceber e dar voz para isso. Peraí, eu passei muita dificuldade, passei, às vezes foi até o que me fez querer mudar de país, né, viver uma outra vida, mas será que foi só isso, assim, ou também teve as coisas boas e apesar de tudo me fez ser quem eu sou hoje e estar aqui, né, com a cara e a coragem, né, enfrentando o que precisa. Então isso é um exercício de você escrever, né, ou revisitar a sua jornada de vida. Quem você é desde o seu nascimento, lá nas suas origens, até hoje, até aqui, né, até esse momento. E aí você vai percebendo, né, o que você sente falta também, o que você ganhou, o que você perdeu, enfim. Esse exercício ele pode te ajudar a processar esses sentimentos e criar um senso de pertencimento mesmo longe de casa. Olha que legal, hein? Isso ajuda a enfrentar a saudade também, né? Porque se eu tô aqui nesse propósito, eu entendo que tem algo maior, né? Que eu posso desfrutar. Vamos pensar dessa forma, né? Enfim. Mais um comentário aqui, ó, do YouTube. A Janete, querida Janete, um grande abraço para você. Mandando aí energias positivas, né? Passando energia para cá, para o programa. Deus te abençoe também, minha querida, né? E quero aproveitar esse gancho, né? E dizer o seguinte, olha, tem às vezes sim aquelas pessoas que a gente se decepciona, mas tem outras que vale muito a pena, né? E aí nesse sentido é que a gente pensa, caramba, nunca imaginei, né, de estar nesse novo momento de vida e olha quanta gente bacana eu tenho conhecido, olha quantos amigos e amigas, né, nessa altura do campeonato eu tenho tido a oportunidade de realmente conhecer e ser verdadeira e ser eu mesma. A Janete é uma dessas, né, me acompanhou até numa situação mais difícil que eu vivi aqui. Então, eu sou muito grata, viu, minha querida? Estamos juntas. Ela e outras também, várias, que eu devo trazer aqui também para conversar com vocês, para a gente, né, trocar uma ideia, contar a história, que esse é o nosso objetivo aqui nessa vida de imigrante, viu, pessoal? Enfim, mas continuando aqui, então, já estamos quase finalizando, né? Espero que vocês estejam gostando. Né, que isso venha trazer aí, né, muita informação, muito conhecimento para vocês, muita energia positiva. E olha só, hein? Acabei de receber a notícia aqui, estamos com 11 mil pessoas online aí na rádio. Pessoal, vamos lá pro YouTube também, para vocês me verem, viu? Ó, hoje eu tô toda arrumadinha aqui, com a blusa azul, um casaquinho bege, tô de óculos. Então, vamos lá para vocês me conhecerem, verem minha carinha também. Podem entrar lá no YouTube da Rádio Heli, tá? @Heli Música, que eu vou estar lá, vocês vão estar me vendo aqui ao vivo, tá bom? É isso aí, muito bom assim, dessa forma, né, gente? Então, olha só. Caminhando aí, né, vou trazer para vocês como que vão ser os próximos episódios, né? O que mais que a gente vai conversar aqui. E dessa forma, né, eu quero dizer para vocês que assim inicia, né, essa jornada juntos,
né, da vida de imigrante. Quero trazer para vocês muito mais coisas e aceito sugestões, tá? E ao longo dos próximos episódios a gente vai explorar muitos outros aspectos dessa experiência, que ela é tão rica e ao mesmo tempo desafiadora. Então, minha missão aqui, né, além de compartilhar esses conhecimentos, é também oferecer apoio e, acima de tudo, de novo, lembrar que você não está sozinho, você não está sozinha. Essa caminhada que eu sei que para muitos pode ter, sei lá, 1, 2 meses que chegou, tá completamente ainda, né, atônito. Eu mesma, quando pisei aqui, eu falei, meu Deus, onde que eu tô, né? Quem sou eu? Para onde eu vou? E de repente, e aí o que eu falo para vocês? Tenha paciência, paciência que o tempo é o Senhor de tudo, né? E aí ele vai, né, encaminhando, vai acalmando, cada um dentro da sua fé também, isso é muito importante, tá? Na minha experiência aí da psicologia clínica também, atendendo muitas pessoas, né? A gente percebe o tanto que a parte física, emocional, espiritual, social, tá tudo junto. Então não anule nenhuma dessas partes, porque a gente só consegue ser inteiro quando a gente junta tudo, né? Então, como eu disse, mesmo que você acabou de chegar ou que já tem um tempão que você tá aqui, né? De novo, lembrando da sua história e resgatando aí tudo que você tem de mais precioso, né? Que a vida te deu e colocar em prática aí com seu objetivo, tá bom? Então é isso, tá? Cuidando do emocional é o primeiro passo, né? Para quem tá passando um momento difícil, não duvide disso, viu? E encare cada desafio como uma oportunidade de crescimento. E lembre-se de que você é capaz de muito mais do que imagina, tá bom? Continuando aqui, nos próximos episódios, então, a gente vai falar mais como construir resiliência. Vamos falar sobre lutos não reconhecidos do imigrante e técnicas para lidar com o estresse de viver em um novo país. O que vocês acham, hein? Me manda aí uma mensagem aí, ó. Eu quero saber que vocês estão gostando, se são assuntos interessantes, porque uma coisa que eu venho falando, né, com alguns amigos próximos sobre esse projeto é justamente isso. Eu acho que, assim como eu fazia no Brasil, eu também era professora, palestrante, enfim. Sou, né? Não posso dizer que eu não sou ainda, mas é que muitas vezes são assuntos que as pessoas não gostam muito de falar, não sabem falar, né? Então, por que não a gente trazer de uma forma mais clara, numa linguagem mais fácil, né? Para que você aí, como eu falei lá no início, estou falando o programa todo, a importância da gente saber dar nome aos nossos sentimentos, dar nome às nossas emoções, né? Só que às vezes eu nem sei o que é, nunca nem ouvi falar daquele sentimento. Então, por exemplo, resiliência, não é todo mundo que sabe esse nome, o que é, né? Então, eu vou trazer mais informação sobre isso. Sobre o luto, né? Meu Deus do céu, a Patrícia vai estar falando de quê nesse programa? Calma, pessoal. Quando eu digo não reconhecidos, são lutos relacionados a perdas, todas as perdas que a gente tem, não só de um ente querido, de um conhecido, não. É a perda, às vezes, igual eu falei, olha, parece que eu perdi aquela tranquilidade que eu tinha profissional, pelo menos momentaneamente, né? Então, é uma dor que às vezes acompanha. Eu perdi a convivência com os meus pais, por exemplo, né? Eu perdi uma independência financeira, porque saibam vocês, às vezes a ideia é, eu vou para a América para poder ter independência financeira. Mas e quando isso não é atendido, pelo menos de imediato, né? Eu sinto uma dor também. E por aí vai. A gente vai, né, reconhecendo esses lutos que não são reconhecidos. Outro exemplo, né? Eu vim casada. De repente algo acontece e a gente se separa. Então, é uma perda também, né? Os nossos filhos, gente, adolescente, então, imagina, né? Tem aquele grupinho de amigos, está numa fase de começar a criar uma identidade.
de repente muda de país, tudo novo, não fala a língua, é uma dor. Então a gente tem que falar sobre isso, tá? E eu vou trazer aqui dicas para vocês podem ir me perguntando e a gente vai trocando todo esse conhecimento aí com um único objetivo, né? Quer dizer que você não está sozinho, você não está sozinha. A gente pode sim construir outras estratégias para lidar com aquilo que está sendo difícil, tá bom? Então é isso, né? As técnicas também para lidar com o estresse é muito interessante, vou trazer para vocês. E eu espero que vocês me acompanhem aí, né? Nessa jornada de autodescoberta, que é o principal, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai chegando aqui, né, para o encerramento, certo? E, de novo, foi um prazer, né? Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Espero que tenha dado tudo certo, todo mundo tenha me escutado direitinho, né? Acompanhado aí esse primeiro episódio, essa estreia do podcast Vida de Imigrante. Quem estiver no YouTube ou quem não foi para o YouTube, por favor, não deixe de acessar, tá? E aí a gente, né, vai também interagindo. Anotem aí o nosso WhatsApp, é o 754-276-6361. Quem estiver na rádio, quiser ser mais prático, né? Veja se o seu celular é compatível, baixe o aplicativo da rádio, radioreli.com. Estamos também no Instagram, no Facebook, o meu também, né? Para quem quiser me acompanhar no Instagram, patriciarigone.baldi, tá? Estarei lá, tem muita informação, muito post interessante. E tem mais comentário no YouTube, vamos ver agora, antes de encerrar. Vamos lá, tô esperando vocês, viu? Bom, se você gostou desse episódio, né, também, não esquece de marcar na sua agenda. Eu vou estar aqui com vocês todas as terças-feiras, a partir das 10 da manhã. Então, coloca um lembrete. Às vezes você tá aí, ó, no trânsito, né, pegando essa 9-5 aí super agitada, quem tá aqui na Flórida, né? Ou então tá aí fazendo sua faxina, tá no trabalho, tá em casa, enfim, onde você estiver. Sempre é bom a gente ter alguém, né, com uma voz amiga aí, trazendo um acolhimento, porque esse é o meu objetivo, tá? Com vocês todos. E aí começa a seguir, né, o canal do YouTube para acompanhar também esse podcast ao vivo. Compartilhe com outras pessoas, outros imigrantes que você conhece. E me conta, né, o que achou de hoje, sugestões, enfim, todos os canais aí que eu já passei para vocês. Eu vou amar ouvir a história de cada um de vocês, saber da sua jornada. Depois, em breve, como eu comentei, vou trazer convidados, vamos fazer um bate-papo aqui bem legal, muito conhecimento e vocês, de repente, vão se identificar, né? Então, é isso, tá? O que mais que eu posso dizer? Acho que a gente cumpriu o esperado aqui, né? Dentro do tempo. E, enfim, na próxima terça-feira, às 10 da manhã, espero vocês aqui na Rádio Reli. E siga agora com a nossa programação do dia, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.